programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Especialmente para você que está chegando hoje, eu vou pedir o seu joinha e que você compartilhe esse link aqui com todos os seus amigos para a gente poder papear. E sabe como a gente vai papear? Você vai escrever aqui embaixo o seu recado, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu elogio, o que você quiser saber. E a gente vai conversar, certo? Bom, gente, seguinte, tá aberta a temporada de frio no hemisfério sul do planeta. Apesar de nós estarmos no outono, a temperatura já baixou e a gente já tá usando meia com chinelo de dedo em casa, né? E casacos e botas na rua. O que mais que você usa de diferente aí quando esfria na tua casa? Coloca aqui pra mim. Além disso, a gente muda também outros comportamentos e hábitos durante o frio, como por exemplo a nossa alimentação e o nosso padrão de sono acaba dando uma mudada também. O inverno mesmo começa dia 21 de junho, mas o nosso corpo não entende muito de datas, ele apenas reage ao ambiente e ao que a gente faz com ele para nos manter vivos, certo? E aí, pensando nisso, hoje nós vamos fazer alguns lembretes de como cuidar da saúde, dar aquela ajuda para o corpo na missão de manter a gente bem, certo? Bora lá que o programa hoje está incrível para você. Bom, o que será que acontece no nosso corpo quando o tempo esfria? Para que ele funcione bem, ele precisa manter uma temperatura média de 36 graus, certo? Então, em tempos quentes, quando está mais calor, o corpo se resfria através do suor. Em tempo frio, ele trabalha para manter essa temperatura média de 36 graus e evitar a hipotermia. Se você quiser saber mais sobre hipotermia, pode procurar na playlist do Saúde Ativa lá no canal YouTube, que você vai encontrar um programa onde a gente fala muito sobre isso, tá? Então ele vai trabalhando para evitar que a nossa temperatura fique muito baixa. Ele precisa proteger os nossos órgãos internos. E aí existem algumas coisas que a gente consegue observar de diferente que vai acontecendo no corpo numa temporada de frio. Então assim, o corpo, em primeiro lugar, ele treme, né? Esse tremor, ele é involuntário e os músculos se contraem na tentativa de produzir calor, né? Isso é muito comum a gente ver em crianças e idosos, a gente vê, baixou a temperatura, a sensação de frio está muito grande, começa a tremer. Outra coisa que acontece, o corpo arrepia, né? A ideia do arrepio ou de eriçar os pelos é manter uma camada de ar aquecido sob a pele, né? E segurando o calor ali. Então funciona muito bem isso em animais que têm pelos, mas né, na gente que é humano, que tem pouco pelo, não é tão eficaz quanto quando é com os animais. Só que essa reação ainda é uma reação muito presente no organismo. Então quando a gente sente frio, é comum a gente ver a pele toda arrepiando. O que mais que acontece?
O corpo altera a circulação do sangue, então os vasos sanguíneos se contraem e diminuindo para diminuir a perda de calor. E você pode observar isso quando a pele vai ficando mais pálida, vai ficando mais clarinha, os pés e as mãos mais frios e podem até ficar mais arroxeadas. A unha, você consegue ver essa partezinha de baixo da unha aqui, mais arroxeadinha quando a gente está em tempo frio por conta dessa contração dos vasos sanguíneos. Outra coisa que acontece, no nível celular, né, a gente começa a gerar calor sem os tremores. Isso vai acontecer dentro das células, onde em vez de produzir o ATP, que é como se fosse um combustível para as células funcionarem no corpo, as mitocôndrias, elas passam a produzir calor. Então, a função básica da mitocôndria é produzir o ATP, a chamada respiração celular. Mas, em tempos muito frios, em vez de produzir a energia, ela produz direto calor para manter a temperatura interna funcionando ali para que os órgãos funcionem normalmente. Mais uma coisa que acontece a quebra de moléculas de gordura. Sim. O corpo quebra as moléculas de gordura para produzir calor, né? A gordura, ela é uma fonte de energia. Então se usa a energia da gordura para produzir o calor e manter o corpo aquecido. Especialmente a gordura marrom, que é muito abundante em crianças, principalmente bebês. Né? Sabe quando dá aquela forma redondinha e firmezinha? A responsável é essa gordurinha marrom. Ela tem realmente uma cor mais amarronzada do que amarelada como nos adultos. Então ela é bem abundante em crianças e tem menor quantidade nos adultos. Mas como a gordura é uma fonte de calor, o corpo usa mais gordura para manter a temperatura do corpo saudável. Então ele trabalha um pouco mais para manter aquela média de temperatura de 36 graus. Agora, sabe outra coisa que acontece com o nosso corpo? Não sei se você já percebeu aí contigo que quando o tempo esfria, a gente vai mais no banheiro fazer xixi? Já percebeu isso aí? Você sabe por que isso acontece? Os vasos, quando estão contraídos e com menos atividade física, porque no frio, né, dá aquela preguicinha de fazer, né? Quem não tem preguiça de fazer atividade física no frio, por favor, escreve aqui embaixo, eu não tenho preguiça. Vamos ver qual é o número de pessoas que tem aí. Então, com os vasos contraídos e menos atividade física, a gente tende a suar menos, a transpirar menos. Então, o meio que o corpo tem de eliminar as toxinas que ficam presentes na água do corpo é através da urina, né? Olha como o nosso corpo é inteligente. Sempre tem um jeitinho de manter a gente em equilíbrio. Agora você vai acompanhar comigo aí na imagem algumas fotinhos do que acontece no corpo. Então eu trouxe primeiro a imagem ali do arrepio, né? Dá pra ver bem pouquinho pelo, né? Na tentativa de manter a temperatura do corpo. Logo embaixo dessa imagem do arrepio aí, que é à sua esquerda, eu trouxe três tipos de vasos, 3 vasos sanguíneos. Um normal, né? O primeiro tá normal. O do meio, ele tá com vasoconstrição, então ele fecha um pouco a passagem do sangue. E o outro tá com uma vasodilatação, o da direita. Então, a vasoconstrição acontece no frio e a vasodilatação acontece no calor. Então, em tempos mais quentes, os nossos vasos sanguíneos se dilatam e em tempos mais frios eles se contraem. Passando para as imagens da direita, você vai ver ali, lembrando que capilares são vasos sanguíneos bem fininhos que ficam bem próximos da pele, tá? Você tem ali uma camada de pele em beijinho ali, amarelinho,
e você tem ali os capilares dilatados. Então, você está vendo que acontece um extravasamento de calor, né? A gente pode chamar aqui de perda de calor. O calor vai para a pele quando os vasos estão dilatados. Então, em dias quentes, é isso que acontece. Em dias frios, a imagem logo abaixo, a gente tem exatamente o contrário. A circulação mais distante da superfície cutânea, os capilares todos contraídos, então você tem uma redução da perda de calor pela pele. Então, isso acontece no seu corpo internamente. Certo? Vamos lá. E aí, assim, fisiologicamente, é isso que acontece com a gente. Mas a gente também tem a questão dos comportamentos. Então, essas adaptações fisiológicas, elas acontecem independente da nossa vontade. A gente não olha para o capilar, para o vaso sanguíneo e fala, contrai, agora dilata, né? Não temos. Mas a gente tem controle sobre o nosso comportamento. E antes da gente entrar nisso, eu quero ler para vocês uns recadinhos. Olha lá, o Roberto Ferreira, nosso chefe, parabéns pela programação falando de saúde, Luana. Isso é muito bom, bom trabalho. Muito obrigada, um beijo enorme para ti, Roberto. José Costa, boa tarde, meu amigo Roberto. Olha, José, eu acredito que ele tá te desejando uma boa tarde também, viu? E obrigada por estar aqui com a gente. Bom, então assim, rolou a reação fisiológica, né? E além da reação fisiológica, o tempo frio influencia também o nosso comportamento e os nossos hábitos. Eu brinquei lá no começo, né, com o uso da meia e o chinelo de dedo, mas esse não é um hábito que a gente tem em tempos quentes, né? Fala a verdade, você não anda por aí de chinelo e meia quando tá calor, não é verdade? E aí, assim, o que mais muda? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos do que a gente muda durante os tempos frios e você pode colocar aqui embaixo, se eu esqueci alguma coisa, vai colocando aqui embaixo o que você muda no seu comportamento quando tá frio, tá? Então, no inverno, de modo geral, os dias demoram mais para clarear e a noite chega muito mais rápido, né? Então, escurece mais rápido e clareia mais devagar. O nosso padrão de sono, ele também tende a mudar porque ele está relacionado com a claridade, né? A gente já falou bastante sobre isso, inclusive tem um programa falando sobre sono. Dá outro pulo lá na playlist depois. E aí a gente tem mais vontade de ficar mais tempo na cama, a gente tem menos vontade de sair de casa, tem menos vontade de fazer exercício. Especialmente, então, para quem não tem o hábito de fazer exercício, sair para fazer atividade física no inverno é uma missão quase impossível. Você concorda comigo? Pois é. O que mais que acontece? A gente se cobre mais, a gente fica menos exposto ao sol, até porque a gente tem menos tempo de sol durante o inverno, né? E isso também acaba mexendo um pouco com a síntese de vitamina D. O que mais? O corpo trabalha mais para manter o calor, certo? A gente viu que ele dá uma acelerada no metabolismo para gerar calor. Logo, ele pede mais energia. E logo, a gente sente mais fome. E aí, a gente mata essa fome comendo alimentos mais gordurosos. Quais alimentos? Fondis, feijoadas, cremes, massa, chocolate quente, cappuccino com creme de leite, vinho e assim vai. O que mais que se come no frio? Além disso daqui, isso aqui foi só umas coisas que vieram, né? O que mais que você come no frio e que às vezes não é tão nutritiva assim? Às vezes rola também uma sopinha de legumes, certo? Já que a salada e as frutas não trazem aquela sensação gostosa de quentinho, a gente esquece um pouco, certo? Vamos ver, a Vicky, vamos ver o que mais que ela tá.
Hola Luana, ¿cómo estás? Muy buena programación. Acá en Chile, mucho frío. Tenemos bebidas calientes, sopas. Saludos de Chile. Saludos, bendiciones, sopas e chás. Tá aí, ó. Tá vendo? Aqui, de vez em quando, Vicky, obrigada pela tua participação. As sopinhas aparecem, tá? Mas geralmente elas vêm ali cheia de caldo, de cremes, né? Aí ela vai ficando um pouco gordurosa e um pouco menos nutritiva. Treves Santana, boa noite, tia Luana. Melhor informação sobre saúde. É só com a melhor especialista da Cidade Ativa Online. Muito obrigada, querido. Bom ter você por aqui. Um beijo enorme para ti. Espero que as informações sejam boas aí para ti em Angola também. E aí, assim, né? A gente vai escolhendo essas coisas mais quentinhas e a água na temperatura ambiente já tá super gelada e acaba ficando para depois. Então, a gente acaba esquecendo de beber água, né? E só vai lembrar de beber água quando tá realmente com muita sede. Isso acontece com vocês aí também? Eu tenho vários interagentes que me falam isso, tá? Eu não bebo água, não lembro de beber água. No frio, então, não quero nem saber. Bom, para evitar a sensação de frio, a gente também costuma fechar as janelas, tomar banho quente, escolher ficar debaixo das cobertas com a pipoca e filme no sofá, não é? Também é um costume quando a gente está com frio. A gente não quer muito ser exposto ao vento gelado, né? Não é legal isso. Então, esses hábitos todos são comuns e compreensíveis, mas eles também podem ser prejudiciais, porque no frio a gente também tem a proliferação de micro-organismos, como vírus, bactérias, ácaros, fungos, que acabam afetando o nosso sistema respiratório, além de favorecer a piora de quadros que já são existentes, como asma, por exemplo, né? Como ressecamento da pele. Isso facilita muito o quadro de alergias. Pois é. Aí a gente viu, né, o que a gente costuma fazer, embora seja gostosinho, pode não ser aí tão saudável, né? E como é que a gente faz, então, para se cuidar nessa temporada de frio e em temporada de frio de uma maneira geral? Para a gente poder se cuidar bem e dar aquela força para o corpo trabalhar bem e evitar aí afecções respiratórias, alergias, otites, conjuntivite, que aliás conjuntivite é muito comum começar a dar no frio, viu? É importante, primeiro, manter a hidratação. Gente, eu sei que beber água no frio é um negócio difícil, principalmente quando tá muito frio e a gente não tem nenhum solzinho aparecendo do lado de fora. Mas ele é muito necessário. Acontece que, porém, contudo e todavia, a água pura em si, ela não é a única fonte de hidratação, certo? Você pode perfeitamente se manter hidratado aumentando o consumo de chás e sopas, como a Vicky falou pra gente que acontece lá no Chile, né? Só que essas sopas, minha gente, não é aquela sopa só cheia de creme, é aquela belíssima sopinha de legumes, onde você capricha no tempero ali, nos legumes, e ela fica uma sopinha caudalosa, tá? E outra coisa que é importante para manter a hidratação é se atentar em não abusar de bebidas alcoólicas, porque o álcool desidrata o corpo e aí você pode entrar num quadro sério de desidratação. Ah, Luana, mas o vinhozinho é tão bom no frio. Ok, o vinhozinho é bom no frio, mas não se esqueça de beber água junto. Aliás, isso é uma dica para qualquer pessoa que saia para beber. Quer evitar ressaca? Para cada copo de bebida alcoólica que você tiver, beba um copo d'água. É sempre assim, essa é a métrica, tá? E aí, mantendo o corpo hidratado, você melhora a imunidade e o seu funcionamento em geral. E tem a Adri Souza que está acompanhando a gente lá. Boa tarde, Luana e toda a equipe da TV Online. Beijos. Beijos para ti, Dri. Bom ter você aqui com a gente.
Tudo certo com a hidratação? Viu que tem como fazer diferente? Dá para ser quentinho, né? Com um chazinho. Tem chás muito legais, tá? Para tomar no frio. Por exemplo, você não precisa tomar um chá que vai te fazer dormir. Você pode tomar um chá de hortelã, chá de gengibre, gengibre com canela, um chá de especiarias em geral, por exemplo, anis, o cravo, a canela, até um chazinho de louro, ele pode ser bastante gostosinho. O chá ele não foi feito só para dormir. Inclusive, a canela, o cravo e o gengibre, eles ajudam o corpo a funcionar um pouquinho mais rápido, eles são termogênicos, eles ajudam o corpo a produzir calor. E são bem gostosos, você pode adoçar com açúcar mascavo, você pode adoçar com mel, fica bem gostoso. Certo? Hidratação, ok. Segunda coisa, manter a umidade do ar no ambiente, especialmente nos dias mais secos, para manter ou para evitar o ressecamento do nariz, né, e as consequentes inflamações e alergias. Para quem vive em regiões mais secas, isso aqui é muito importante, tá? Porque o frio seco, ele ajuda muito a ressecar a mucosa, boca, garganta, nariz, e aí a gente aumenta muito o risco da imunidade, de alergias, a imunidade baixa e a gente aumenta o risco de alergias. Antes de continuar, tem mais alguém aqui com a gente, o Mário Barros. Boa tarde, tia Luana, como está? Eu tô bem, muito obrigada. Espero que você esteja bem também. Aqui em Angola, o mês de frio está a deixar muita gente doente, o que aconselha? Presta atenção nessas dicas, Mário. Ó, hidratação foi a primeira. A segunda, manter o ambiente do ar úmido, né? Justamente para evitar essas doenças todas que estão acontecendo aí com você. Quanto mais a gente conseguir ajudar o corpo a funcionar, melhor. Aí, como que você pode manter esse ambiente úmido? Você pode usar aparelhos umidificadores, né? Você coloca ali, tem aparelhos com capacidade até para 4 litros de água. Você coloca, liga e ele vai soltar um vaporzinho que vai tomar conta do ambiente todo. Isso é uma possibilidade. Outra coisa, você pode colocar uma bacia com água debaixo da cama, debaixo do berço, se for no quarto de criança, né? E também pode usar a mesma bacia com uma toalha molhada, né, dentro dessa bacia. Agora, tem gente que aconselha a tomar banho com a porta do banheiro aberta para que o vapor se espalhe pela casa. Eu, particularmente, fico um pouco preocupada com o choque térmico que essa prática aí pode trazer, porque você tá lá no banheiro quente, o dia frio lá fora, né? E aí sai já agasalhado do chuveiro, do banheiro, depois do chuveiro, e ainda toma um golpe de ar gelado. Eu não acho que isso seja uma coisa muito legal, tá? Então, tem quem aconselhe, eu não gosto. Mas veja, você tem que se conhecer para entender, né? Se isso é bom para você ou não. Agora você vai acompanhar comigo aí na imagem algumas ideias para umedecer o ar. Então você tem a primeira imagem ali à esquerda, um umidificador. Então você vê que você liga e ele vai soltando o vapor, então as moléculas do ar vão ficando aí mais hidratadinhas. Logo abaixo é uma outra ideia também com a toalha molhada. Molha a toalha, torce e coloca ela na janela para o ar que entrar da janela espalhar a umidade pelo ambiente do quarto, né? A bacia debaixo do berço, a toalha dentro do recipiente também funciona bem. E aí, se você quer, além de um ambiente mais úmido, também um ambiente um pouco mais tranquilizante, você pode usar uma fonte, né? Aí fica o barulhinho agradável
ali para te ajudar a pegar no sono, por exemplo, a coberta quentinha e o ar umidinho, certo? Muito bem. Próxima dica é a seguinte, manter a casa limpa e arejada. Sim, mesmo frio, é importante deixar a casa ventilar para evitar a proliferação de fungos e ácaros que provocam alergias. A poeira também é ambiente para esses micro-organismos, então deixar tudo limpinho, usando um pano úmido e evitando produtos de limpeza que sejam muito fortes, com odores muito fortes, a gente consegue se salvar aí das alergias respiratórias. Como que pode funcionar? Você pode usar no pano úmido, por exemplo, e para dar uma limpada geral, cerca de 20 ml de água sanitária aí para 2, 3 litros de água. Então você consegue deixar o ambiente bem higienizado e livre da poeira. E o Roberto Freitas está com a gente. Boa tarde, trabalhando e vendo vocês. Aqui em Itatiba tá um gelo, amanhecendo com 10 graus. Ronaldo, 10 graus, meu Deus do céu, que gelado. Eu imagino, deve estar geando. Seu carro também amanhece cheio de gelo? Eu tenho vários interagentes falando que amanhecem assim em casa, viu? Com o carro coberto de gelo. Ai, 10 graus é muito gelado. Dependendo de onde você estiver, se estiver em montanha, perto de mato, é mais gelado ainda. Bom, então assim, casa limpinha, certo? Próxima dica, manter as roupas de cama limpas, pelo mesmo motivo de proliferação de micro-organismos. Veja só, quando as cobertas que a gente usa estão guardadas, elas acabam, se não estão bem guardadas, né, em plástico bonitinho, elas acabam juntando ou fungos ou poeira, certo? Quando a gente usa, então antes de você tirar, né, aquela coberta do guarda-roupa para usar, dá uma lavada nela, para evitar aí o contato com a poeira, o nariz e as mucosas. Quando a gente está usando, a gente vai deixando pele morta, né? Assim como acontece com o travesseiro, acontece também com as cobertas. E adivinha só, quem adora se alimentar de pele morta? Ácaros. E adivinha só, que a gente é alérgico aos dejetos deles. Então, muito da nossa rinite, até da nossa sinusite, pode ser provocada por eles, tá? Então, quando a gente não está usando, a coberta fica cheia de poeira, quando a gente está usando, fica cheia da pele morta, que a gente vai alimentando os ácaros. Então, mantenha também as roupas de cama limpinhas, é bem importante, até porque a gente passa mais tempo envoltos nelas, né? A mesma coisa com as roupas. Aqui eu vou até colocar já uma dica extra, que é o seguinte: tempo frio e choveu, não fique com a roupa molhada, tá? Porque isso vai pegar a tua temperatura e jogar lá no pé. E aí o teu corpo vai ter que trabalhar muito mais e ele vai tirar energia, inclusive, do sistema imune, para poder manter essa temperatura. Então, molhou o pé, molhou a blusa, molhou o cabelo, vai secar, vai ficar quentinha, certo? Próxima dica, manter a pele e os olhos hidratados. Então, quanto a pele a gente precisa, aí muita gente vai ficar brava comigo, mas é assim, para evitar que a pele resseque, a gente precisa maneirar aí nos banhos pelando, sabe? Aquele banho quente. A pele não gosta daquilo, perde muita água. E então, evitar esses banhos muito quentes e usar hidratantes no rosto e no corpo com mais frequência ou
com mais quantidade que o habitual. Você precisa prestar atenção na necessidade da sua pele e ao tipo de hidratante que você está usando. Então, quanto mais natural, melhor. Quanto a prestar atenção na pele. Você sabe que a tua pele está seca, que ela está ressecada, quando ela fica essa sensação de repuxar, como se tivesse alguém segurando assim, ó, a tua pele de um lado para o outro. Ela fica repuxando. Ela pode esfarelar um pouquinho. Então, você passa a mão assim, sai lasquinhas de pele na tua mão. Ou quando dentro do frio você começa a produzir muita oleosidade na pele. Isso também é um sinal de pele ressecada, tá? Então, você percebeu esses sinais, vai olhar o teu hidratante, diminui aí um pouquinho a temperatura do chuveiro e hidrata a pele com um pouco mais de frequência. Então, vai sentindo qual é a necessidade da tua pele em termos de hidratação. Agora, quanto aos olhos, é interessante prestar atenção, quando for lavar o rosto, se atentar em lavar bem as pálpebras, certo? E as sobrancelhas, usando o sabonete. Cuidado para não cair no sabonete no olho, mas é interessante. Porque, principalmente se a gente começar a produzir muito óleo, é capaz de bactérias se colocarem aqui na região das pálpebras, nos cílios, e provocarem a conjuntivite. Então, deixar bem limpinho, né? E para poder melhorar a questão da hidratação do olho, não ter mais aquela sensação de olho seco, você pode fazer compressas quentes, quer dizer, mais para morno do que para quente no olho. Você pode massagear a região para aumentar a circulação sanguínea e melhorar, então, a entrega e distribuição de água no olho todo. E a outra possibilidade que também tem é o uso de soro e colírios, mas aí é importante que você procure orientação de um especialista. O que eu posso te fazer agora é te convidar para experimentar essa massagem em torno dos olhos. É muito simples de fazer. Você vai precisar dos seus dedos, do seu rosto e da sua atenção, tá? Então, você vai posicionar 2 dedinhos aqui, ó, bem pertinho desse canalzinho do olho aqui. E vai fazer movimentos circulares, ó, para fora e vai rodeando o olho. Nas sobrancelhas e volta, ó. Simples assim. Olha lá, ó. E vai voltando. Fez com os 2 dedinhos? Aumenta para 3. Faz os movimentos circulares. Não precisa nem arrastar o dedo. Você pressiona e mexe a pele, ó. Simples. E gostosinho também. É bom que isso aqui vai relaxando até o nervo do olho. Outra coisa, dedinhos em pinças, indicador e polegar. Vai beliscando a sobrancelha do meio para a pontinha. Do meio para a pontinha. Certo? Isso você pode fazer, veja quanto que você quer, conta aí umas 5 vezes de cada lado, já vai te ajudar bastante. Outra coisa, você pega aqui entre uma sobrancelha e outra, põe os 2 dedinhos e só empurra a pele, tá? O dedo ele não desliza, só vai empurrando. Certo? Simples assim, ó. Dali a pouco você vai ver que vai ficar mais rosadinho e você vai sentir o seu olho mais umidinho. Barato, rápido, né? E super funcional. Bom, sobre os olhos, sobre as peles, é isso. Outra dica
também é outro que as pessoas vão dizer para mim que é muito difícil. Praticar exercícios físicos, especialmente aeróbicos e de alongamento. Os aeróbicos para ajudar na circulação e na nutrição do corpo todo, fortalecendo então os sistemas respiratório e o imunológico especialmente. Vocês sabem que aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente ingere, se transforma em moléculas de nutrientes que são entregues para todas as células no corpo inteiro, certo? Se a gente tem uma circulação prejudicada, consequentemente a gente vai ter uma entrega desses nutrientes prejudicados. Se a gente tem uma circulação legal, a gente tem uma entrega de nutrientes muito boas. De nutrientes e oxigênio também. Então, os exercícios aeróbicos vão ajudar nesse sentido. Os exercícios de alongamento, eles servem para evitar cãibras e manter a funcionalidade e amplitude dos músculos que ficam muito contraídos no frio. A gente não fica assim o tempo todo no frio, braço cruzado, perde pescoço, não é? A gente precisa fazer um movimento de alongamento, senão daqui a pouco vai estar todo mundo num frio e morrendo de cãibra, né? Vai esticar, você já tentou esticar a perna em dia gelado? Abrir os dedos dos pés com os pés gelados? Qual é a sensação? Ou depois de muito tempo encolhido, trazer o pé como um pezinho de soldado esticado, não dá uma cãibra na canela ou na panturrilha, na parte de trás? Para evitar isso, os exercícios de alongamento ajudam muito, inclusive para dores articulares também, tá? Previne e melhora a questão da dor. Outra coisa importante, que para fazer exercícios no frio, e principalmente em tempo seco, é muito importante usar as roupas adequadas para isso. Então, nem roupas que aqueçam demais o seu corpo, e nem as roupas que deixem o calor simplesmente sumir, né, dele. São roupas que, se você for fazer exercício, por exemplo, numa praça, né, ao ar livre, são roupas que protegem de golpes de ar frio para evitar o choque térmico, né? Então, se manter hidratado, com certeza absoluta, e respeitar o limite do corpo nos exercícios, porque esses limites eles tendem a encurtar um pouco durante o período frio. Temos mais um recadinho, aqui o Benny Wonder, apresentador da casa. Bom ter você aqui. Boa tarde, amigos da Cidade Ativa Online e TV Online. Excelente programa de sexta-feira à tarde. Que bom que você gostou. Muitas informações interessantes. Sucesso, abraços para toda a equipe. Abraço para ti, sucesso para ti. Bom ter você aqui com a gente no Saúde Ativa, Benny. Certo sobre exercícios frios? Alguém quer brigar comigo falando não dá, é impossível, não vou fazer? Fica à vontade, pode mandar aí que a gente conversa. Aí a gente chega a uma questão que é fundamental em qualquer estação do ano, mas que a gente realmente precisa estar atento no frio, que é manter a alimentação equilibrada apesar das tentações. Então assim, gente, se o consumo de frutas, de verduras e de legumes frescos for mais difícil por conta da temperatura, né, a gente precisa usar um pouco da criatividade e optar por um preparo um pouco diferente deles. Quer ver? Você pode, em vez de comer a fruta in natura, você pode assar as frutas com um pouco de açúcar, por exemplo, né? Um pouco de açúcar e canela. Então você pode fazer uma combinação de pera, maçã e banana. Você põe lá um pouquinho de açúcar, joga um pouquinho de canela, se você quiser, se você gostar, põe para assar no forno e pode comer ele morninho, pode comer ele quentinho. Tem nutriente lá também, certo? Ou você pode usar essas frutas e colocar, transformar em bolos, em tortas, por exemplo.
Quanto aos legumes e às verduras, eles podem ser refogados, eles podem ser cozidos, eles podem virar bolinhos, eles podem virar purê, eles podem virar sopinha, né? Tem como, né, você conseguir manter o teu corpo nutrido, mesmo com a sensação de quentinho. Eles são muito importantes para manter o nosso corpo, a nutrição do nosso corpo, porque além de mais energia, né, o corpo ele continua precisando desses nutrientes para funcionar bem e dar uma força extra para o sistema imunológico em tempo de frio, certo? Para te ajudar com isso, eu encontrei uma receita de uma salada de frutas assada. Acompanhe aí comigo na imagem. A receita você pode printar essa tela, aí você faz, depois você me diz se você gostou ou não. Então você vai precisar de um abacaxi descascado e cortado em cubos, meia xícara de chá de água, 2 colheres de sopa de mel, uma maçã descascada, ou não precisa descascar, eu particularmente não descasco maçã não. E cortada em cubos, uma pera descascada, eu também não descasco pera, e cortada em cubos, uma manga descascada e cortada em cubos, 2 xícaras de chá de morango partidos ao meio, 10 damascos secos cortados em tiras, e canela a gosto em pau. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar 1/4 do abacaxi e vai bater no liquidificador com a água e o mel até virar um suco, vai ficar um suco mais grossinho. Aí você vai pegar o abacaxi, as outras frutas e a canela e vai distribuir numa forma refratária e depois vai jogar esse suquinho por cima. E depois você vai cobrir a forma com papel alumínio e você vai levar isso para o forno por 30 minutos. E aí você pode servir ele quente ou frio. Eu trouxe aqui 2 imagens em seguida, que vocês também podem fazer de um jeito diferente. Sem o suquinho, você pode cortar as frutas ao meio, distribuir na assadeira. Você pode untar com um pouquinho de azeite ou mesmo com óleo a parte de baixo. Distribui as frutas ali como você quiser. Pode jogar um pouquinho de açúcar mascavo. Você pode colocar uva passa, castanha, frutas secas em geral, sementes em geral. E põe para assar. Depois de assar, você pode comer com um pouco de iogurte, se você quiser. E você pode também comer com um pouquinho de creme de leite, também fica bem gostoso. Quanto aos legumes e as verduras que eu trouxe aí para vocês verem também, a opção deles assados. Corta todos os legumes que você quiser, as verduras que você quiser. Pode temperar como você preferir, o tempero que você quiser, alho, sal, cebola, pimenta, manjericão, enfim, o que você quiser. Coloca no forno para assar e depois você tira para comer eles quentinhos. Certo? Deu tempo de printar essa tela aí e de pegar essas dicas para me deixar o corpinho nutrido? Muito bem. Eu quero saber, depois se você fizer essa receita, volta aqui e escreve aqui, que eu fiz, eu gostei, eu fiz, não gostei, ou sei lá, enfim, tudo que se você experimentou, se foi bom, se não foi, você me fala, tá? A Gabriela Pérez está aqui com a gente. Sucesso, Luana. Abraços de Ribeirão Preto. Abraço, Gabriela. Que bom ter você aqui comigo. Ribeirão é uma cidade quente pra danar. Eu não sei como é que é no inverno, mas aqui eu sei que é quente pra caramba. Você sofre também de frio aí em Ribeirão, Gabriela? Eu sei que Ribeirão é quente pra caramba. Agora, se é frio, eu não sei. Bom, gente, a gente teve aí esse lembrete todo, a gente viu um monte de coisa que acontece no nosso corpo, no nosso comportamento. E eu quero lembrar uma coisa para vocês aqui. Nós somos parte da natureza e como elas, nós também somos sazonais. Nós temos ciclos enquanto seres humanos. A gente vive aprendizados, desafios e superações que muitas vezes
se relaciona com o clima, com o lugar em que a gente está, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre essa nossa relação aí com as estações do ano. Eu não lembro qual foi o nome eu não lembro, mas se você buscar lá na playlist do Saúde Ativa, você vai encontrar um programa que a gente conversou muito sobre o significado das estações no desenvolvimento humano, onde a gente falou bastante também sobre o outono e sobre o inverno no ser humano. Hoje, então, a gente lembrou da importância em adaptar os cuidados com a saúde no tempo frio. A gente viu que usar a criatividade na cozinha ajuda muito a manter o nosso corpinho nutrido, o nosso corpinho hidratado, a nossa imunidade boa. Vamos prestar muita atenção aqui, que eu não estou falando só de adultos. E vamos falar especialmente em crianças e velhinhos, que eles são mais suscetíveis a essas doenças de inverno. Vamos prestar mais atenção, então usar um pouco dessa criatividade para que eles possam comer melhor, estarem mais fortes para enfrentar esse período frio, dependendo da região é frio de verdade, né? A gente tem um país que é absolutamente continental. Então, às vezes está quente num lugar e está muito frio no outro. Às vezes está um frio num lugar e muito frio no outro. Então, outra coisa que é muito importante é cuidar do nosso emocional durante esse tempo. Os números de casos de depressão, eles costumam aumentar bastante no período de inverno, porque a gente tende a ficar mais introspectivo, mais recolhido, mais distante de pessoas, né? A gente tem uma tendência a ficar mais na toca. Então é interessante que a gente aproveite essa possibilidade de estar mais com a gente mesmo para organizar as ideias, buscar calma e tranquilidade para resolver os problemas e enfrentar os desafios, que não param porque a temperatura muda, né? É sempre bom procurar uma ajuda profissional para isso, mas principalmente se você perceber que começou a sentir na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, tristeza, desânimo, solidão, medo. Se esses sentimentos, essas sensações forem presentes na maior parte do seu tempo, é muito importante que você busque ajuda, tá? Porque isso é um caminho para a depressão, e depressão é um negócio sério. Ultimamente é um negócio muito sério. O corpo, ele é bastante exigido em tempos de frio, mas que a gente não deixe esquecer que nós somos seres integrais, mesmo no frio, né? Então, cuidar de si mesmo como um todo é sempre fundamental. Bom, eu espero que você tenha curtido esse Saúde Ativa, espero que as informações tenham sido muito boas para você, que você use tudo isso que a gente falou aqui, depois você vem e comenta aqui o que você usou, o que funcionou, o que não funcionou, para a gente continuar a nossa conversa. Caso você ainda não seja inscrito no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, eu vou pedir para que você se inscreva, para que você toque lá o sininho para receber as notificações de toda a programação da Cidade Ativa Online. Se por acaso você ainda não curtiu, mas fez sentido para você, se você viu, fez sentido para você, curte, compartilha com o pessoal para que mais gente tenha acesso a essas informações. Hoje eu vou te deixando aqui com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que tem amor quentinho o tempo todo. O trabalho inteiro, se você não conhece, vale muito a pena conhecer. E vou aqui te agradecendo imensamente, cada um de vocês que passaram por aqui, que deixaram seus recados, que deixaram os seus alôs, os seus beijos, que vocês se sintam todos muito acarinhados e abraçados. E espero vocês na próxima. Então já sabe, se cuida,
e até a próxima. Tchau, tchau! Aqui no meu espaço eu trabalho com bastante procedimento para rejuvenescimento. Eu uso microagulhamento, PDRN, exossomos. Eu trabalho com jato de plasma, blefaroplastia sem corte, remoção de verruga, chantelasma, redução de gordura localizada e afetam muito a autoestima da mulher com as cicatrizes de acne, principalmente em adolescentes. Venham conhecer meu espaço, fazer uma avaliação gratuita para te deixar cada dia mais linda. A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta, planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 94790 7071. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem!